Podemos assentar, irmãos e irmãs. Então, hoje celebramos a festa de São Pedro e de São Paulo. A igreja se veste de vermelho, né? Vermelho hoje lembra o quê? Lembra o sangue de dois grandes homens vocacionados, chamados para isso. É interessante o martírio, né? O martírio era muito forte na igreja primeira, na igreja primitiva. Eles perseguiram a igreja. A igreja nasceu no meio de não entendimento, de perseguição. A igreja de Cristo, a começar pelo seu fundador, o próprio Cristo, por muitos, principalmente pelos poderosos, né? Por aqueles que não precisam de Deus, perseguiram. E Jesus começa a sua igreja pela periferia. Jesus não começa a sua igreja pelo centro. Pelo centro, quando eu digo centro do poder religioso, centro do poder político, centro do poder social. Jesus vai na periferia, Galileia. Galileia era bem longe de Jerusalém. Ele nasce em Belém da Judéia, uma cidadezinha que ninguém dava um tostão. Deus escolhe sempre o lugar mais humilde, mais simples para aparecer. Pois foge para o Egito, porque Herodes, pai, vai tentar matá-lo. Ciumento, um homem inseguro, um homem dado a festas, mau governador, mau político, ainda queria matar o autor da vida, né? Aí Maria e José e Jesus fogem para o Egito. Esse é o Herodes pai. Porque o Herodes aqui, no caso que prende Pedro hoje, é o Herodes filho, Herodes Agripa. O pai já tinha morrido. Aliás, depois que Jesus, Maria e José foram para o Egito, fugindo, para que não matasse Jesus, eles esperaram a morte de Herodes. E Herodes morreu, o pai. Mas deixou os filhos, né? E o poder passava de família em família. O poder era sempre na mão deles, familiar, né? E Jesus volta. E aí Jesus começa a sua história lá na periferia de que cidade? Nazaré. Não volta nem para Belém. Eles só vão confundir um pouco eles. Deus também, Ele tem as suas astúcias, porque Deus, Ele sabe das coisas. E começa com o filho dele em Nazaré. E o menino vai crescer em Nazaré, junto com o pai José, o seu guardião, o judeu justo e santo, que assumiu a paternidade de Jesus aqui na terra. Justo e santo. E a história continua até Jesus crescer e começar a sua vida pública. E quando começa, continua na periferia, viu? É lá na periferia, a igreja dos pobres. Porque os pobres estão mais abertos, porque os pobres precisam de Deus. Aqui a pobreza no sentido amplo da palavra, né? Não é só a pobreza material. Aqui também é a humildade, a simplicidade e daqueles que precisam de Deus. E Deus sabia que ia começar a sua igreja com aqueles que precisavam dele. Com aqueles que não precisavam, Deus não tinha como contar com eles. E começa lá o chamamento, a vocação. Ó, tudo para me falar que o martírio é vocação. Nem todos são chamados a ser martirizados. Mas os que foram mortos, martirizados, foram fiéis a Deus, no plano de Deus, é porque Deus vocacionou eles a serem martirizados. Não para matar ninguém, pelo contrário, para testemunhar a fé. Até o fim. Testemunharam a fé até o fim. E são chamados lá na periferia, lá no lago de Genezaré,
Quem eram eles? Pescadores, homens simples. E quando Jesus passa, eles são tocados profundamente no coração. Eu acho que eles viram Jesus passando e Jesus convidando para segui-lo. Eu acho que o coração deles bateu mais forte. É Ele, é o Messias. Aí começa André, Pedro, João, Tiago, Mateus, depois lá coletoria de impostos. Jesus chamando, Jesus tocando o coração deles. E eles deixaram-se tocar pelas coisas de Deus. Hoje, talvez a gente já traga para os nossos dias, que nós não percamos a sensibilidade com o chamado de Deus, quando Deus fala conosco, por causa de pandemia, por causa de problemas, por causa desse mundo moderno, esse mundo de tecnologia, esse mundo de internet. Tomara que a gente não perca a sensibilidade para as coisas de Deus. Tomara que a gente não perca a sensibilidade de rezar, a sensibilidade de buscar a Deus, porque é preciso buscar Deus. Ele espera que a gente o busque. Está lá no Antigo Testamento, no Shema Israel. Busque a Deus com todas as suas forças, com toda a tua alma e com todo o seu coração. Não deixe, irmãos, não deixe que nada te afaste de Deus. Procure a Deus, converse com Deus, tenha amizade com Deus. Olha, essa amizade de Pedro com Jesus, Jesus já tinha voltado para o Pai, e Pedro, como lá no Evangelho, Jesus disse que Pedro seria a pedra, e seria o chefe da igreja dele. Então Pedro é decidido por quê? Porque ele tem amizade com Deus, é amigo de Deus. E quando preso por causa de Jesus, porque eles continuaram a anunciar o nome de Jesus, continuaram fazendo o que Jesus fazia, curando, perdoando, formando a igreja apostólica, a igreja dos apóstolos. E muitos se convertiam, diz o Atos dos Apóstolos, 3.000, 4.000 pessoas começaram a entrar na igreja, serem batizados, serem aceitos na igreja, depois do batismo. E Pedro, nessa amizade com Deus, formando essa igreja já, uma igreja formada, esse Herodes o persegue querendo matá-lo, e matou Tiago, irmão de João já, e prendeu Pedro. Enquanto Pedro estava preso, a igreja já existia, e diz aqui que essa igreja intercedia por Pedro, essa igreja rezava por Pedro. Pedro preso sem razão, não fez mal nenhum, preso por inveja, preso por ciúmes, que anunciava o reino de Deus, não o reino daqueles que mandavam, o reino da liberdade, o reino da paz. Era isso que Pedro anunciava. E uma igreja lá rezando por ele, intercedendo. Vocês viram como é importante rezar um pelo outro? É forte esse negócio, gente. Rezem um pelos outros. Vocês não imaginem como é forte a oração de intercessão. Enquanto a igreja rezava, o anjo visitou Pedro e o libertou, tirou da prisão. Tirou da prisão por quê? Porque Pedro é a palavra de Deus. Com a vida ele dá o testemunho, ele é a própria palavra. Palavra encarnada, testemunhada em Pedro, está ali com ele. Porque o próprio Jesus o deu, porque o próprio Jesus o falou, ele está cheio da palavra de Deus. E aí o anjo disse: coloca a tua sandália. A primeira coisa do encontro com Deus é dar dignidade, né? Imagine preso, com roupa de preso, descalço, calabouço, né? Era grutas,
fechada com grades e várias grades. Eu visitei, quando estive em Roma, a prisão Marmetina, onde prenderam Pedro e Paulo. Você desce, é uma pedra. Você desce, vai rodando assim numa escada até lá embaixo. Mal você consegue ficar em pé. É horrível. Não tem luz nenhuma. O único lugar que desce oxigênio é pela escada. Foi lá nessa prisão, está lá no Atos dos Apóstolos, viu, que eu estou falando. Pedro estava com sede e não tinha água. E ele tocou a rocha no chão, abriu um buraco e saiu água para eles beberem. Essa é a prisão onde ficou Pedro e Paulo. Chama prisão Marmetina, está lá em Roma. Um dia vocês vão em Roma, não vão? Vão ou não vão? Vão sim, vocês vão para Roma. Aí vocês vão lá onde tem as coisas antigas de Roma e tem essa prisão Marmetina, está lá até hoje. Ah, tem uma coisa também, eu nunca esqueço, porque eu sempre falo quando celebro Pedro e Paulo. Quando Pedro foi preso, não é o caso dessa prisão aqui, teve uma outra prisão ainda, né? Porque ele foi preso com Pedro e com Paulo, os dois foram juntos. Eles estão descendo a escada, o ódio é grande, não sei porquê, né? A raiva é grande. O soldado pega a cabeça de Pedro, empurra ela para dar uma cabeçada na pedra. Sabe o que aconteceu? Está lá até hoje o buraco do rosto de Pedro. Está lá, num ferro assim, ó, fechado num ferro, uma gradinha. Aí você olha e fala, olha, a pedra afundou, não deixou machucar a cabeça de Pedro. De todos, o que o salmista cantou agora há pouco, respondendo na primeira leitura? De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Viu? Não foi que vocês cantaram? Não feriu Pedro, não feriu. Fez nada na cabeça dele. E está lá até hoje, 2021 anos. Se você visitar Roma, vai na prisão Marmetina. Se não, olha no Google. Vai no Google, se pergunta, prisão Marmetina de Pedro e Paulo. Tudo que o padre está falando, vocês vão ver lá nos vídeos. Aí tem esse lugar onde a cabeça dele entrou na rocha e não fez nada. Não feriu Pedro. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. É confiança, é fé, é amizade com Deus. Deus cuida dos seus. E tirou, a igreja rezou, os anjos vieram, coloca a sandália, Pedro, coloca a roupa. Ah, esquece não da capa, viu? Tinha até uma capa para ele, foi providenciado. A capa é o sinal do poderio de Deus, da proteção de Deus. Coloca a capa, Pedro. E o anjo foi abrindo a primeira porta, a segunda, a terceira. Quando saiu lá fora, Pedro achou que estava tendo uma visão. Será que é verdade isso? Sim, é verdade, Pedro. Tu está livre. Por quê? A catequese principal aqui de Lucas, que escreveu o Atos dos Apóstolos, é para mostrar que a palavra de Deus não se aprisiona. Ninguém prende a palavra de Deus. Ela é livre para agir aonde ela quiser. Ainda nos dias de hoje. Não se aprisiona a palavra de Deus. A palavra de Deus tem sua força. Quando ouvida, testemunhada, ela faz maravilha na sua vida e na minha. Não se aprisiona a palavra de Deus. A soltura de Pedro pelos anjos, por iniciativa de Deus, mostra, Deus está mostrando que a palavra de Deus ninguém vai aprisionar. Ninguém vai impedir que se anuncie o nome de Jesus. E eles continuaram. E vão ser perseguidos. E perseguidos até o martírio. Olha a vocação. Por isso que eu sempre falo, quando você estiver em dúvida, ouve umas historinhas, umas fofoquinhas. Ah, a igreja católica vai acabar. A igreja não vai existir mais. Ah, o que vai existir então? Governos corruptos? Só a miséria? A igreja continua assim a sua missão. Graças a Deus, porque a igreja é de Deus. Evangelho. Quando
E Pedro faz a profissão de fé diante de Jesus: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus falou: Pedro, a partir de hoje você vai ser a pedra. A partir de você, eu vou construir a minha igreja. Está vendo? E as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Por isso, podem falar o que quiserem. Vier magos, vier videntes. A Igreja Católica vai acabar. E quantas vezes tem filmes aí mostrando que a igreja vai acabar? Não vai. Passamos nós passamos, mas a igreja fica. Fica ou não fica? Nós passamos. Nós também um dia vamos passar, e essa igreja aqui de Santa Luzia vai continuar. Pode ter certeza, vai continuar em pé. Alguém vai estar aqui. Alguém vai estar aqui celebrando, alguém vai estar aqui se colocando a serviço, para que essa igreja que é de Cristo continue. Não adianta. Não adianta. Fez a profecia, uma profecia tremenda. Ele está vivo ainda. Penso eu que ele está inspirado por Deus, lá no silêncio, retirado. Ele deve estar escrevendo muito, porque ele gosta de escrever. Se preparem que depois a gente vai ver muita coisa bonita dele escrita. O Papa Bento XVI. Está quietinho lá. Estamos com 2 papas, né? Vocês não esqueceram? Temos 2 papas. E um está quietinho lá. Fez 70 anos de sacerdócio outro dia. Esse homem está escrevendo muito. E tem uma coisa que ele escreveu, que ele dizia o seguinte, que é de acordo com o evangelho de hoje, que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. A igreja continua porque é de Cristo. E ele diz que vai chegar uma hora que pode ser que essa igreja estejam nela poucas pessoas, não mais multidões. E ele diz, mas esses poucos fiéis a Jesus Cristo vai ser como a igreja das catacumbas, ele fala. E é dessa igreja que vai renascer a fé verdadeira em Cristo Jesus. Está vendo que bonito que ele fala? Porque às vezes a gente pensa, a igreja é quantidade, quanto mais gente se vir, melhor. Mas não vai caber todo mundo dentro da igreja. Mas o pouco que ficar, ser fiel, vai ser o sal, a luz e o fermento, que vai fermentar tudo de novo. Mas é esse pouco fiel. Não se preocupe que Israel passou por isso também. Israel foi exterminado em tantos momentos da história. Parecia que ia acabar o povo de Deus, de Israel, lá no Antigo Testamento. E sempre fica um resto. O profeta Isaías profetizou também. O resto que sobrou da perseguição de Nabucodonosor na Babilônia foi um resto, porque ele exterminou todos. Como Hitler tentou exterminar os judeus agora. Há pouco, Hitler não conseguiu. Hitler se matou, não conseguiu acabar com os judeus. Tentou exterminar os judeus. E milhões, não foram poucos que ele matou, não. Sempre o povo de Deus perseguido. E sobra aquele restinho fiel. E os fiéis voltam para Jerusalém e retomam de novo a história, e o povo cresce de novo. Cresceu tanto que depois da diáspora, da dispersão, da perseguição, eles renascem das cinzas até nascer o Messias. Aí vem o judaísmo, 200 anos antes de Jesus, né? Eles voltam para Jerusalém, se organizam de novo como uma igreja, a igreja dos judeus, fortalecem até que vem Jesus, no ano 1. Está vendo que bonito, viu? Deus é fiel. E Paulo, na segunda leitura, tão bonito, né? Combati o bom combate e guardei a fé. De perseguidor da igreja também, um perseguidor voraz, bravo,
perseguiu Jesus. Chegou um momento que ele se encontrou com Jesus. Ele não se encontrou com Jesus físico. Ele não foi como Tomé, que celebramos ontem, né? Que colocou o dedo na ferida, colocou a mão na ferida. Não, Paulo não teve essa oportunidade. Alguns anos depois, ano 40, ano 50, depois que Jesus voltou para o Pai, ele tem um encontro espiritual. Esse é o encontro nosso também, como o encontro de Paulo. Na estrada de Damasco, ele cai do cavalo, Jesus aparece para ele e pergunta: Paulo, por que você me persegue? Aliás, Saulo, né? O nome do primeiro rei de Israel, Saulo. Saulo, por que me persegues? E ficou cego e vai lá para Damasco, onde ele volta na casa de Ananias. Ele volta por uma igreja já, a igreja dos apóstolos tinham lá já formado uma igreja, e ele vai para essa igreja, e lá Ananias abençoa, faz uma oração, ele volta a enxergar. Aí com uma nova visão, com os olhos de Cristo, e depois se torna um grande apóstolo. Aí, por isso que ele auto se denomina apóstolo, né? Eu não conheci, no Atos dos Apóstolos, num diálogo com Pedro, ele fala: Pedro, eu não conheci Jesus como você conheceu, como você esteve do lado dele, como você pôde tocar nele. Nossa, tocar em Deus, hein? Eu pude dar mão para você, Jesus. Pude receber um abraço, mas eu não tive isso, Pedro. Mas eu me encontrei com Jesus, sim. Até que ele foi provando que ele se encontrou com Jesus e que ele tinha mudado. E aí ele fez o que fez, né? Fundou tantas igrejas em toda a Judéia, em toda a Palestina, em toda o Oriente Médio, foi para a Ásia, foi para a Europa, fundou igrejas na Europa. Quando ele e Pedro vão para Roma, eles vão lá para o centro, por isso que eles foram mortos lá, por isso que tem a igreja deles lá, a Basílica de São Pedro, onde está o Vaticano hoje, e os restos mortais de Pedro estão lá. E tem a Basílica de São Paulo, chama Basílica de São Paulo, fora dos muros, onde tinha toda fechado, né? Roma era fechada por causa de guerras, né? Os imperadores faziam assim. E essa igreja de Paulo, onde ele foi, a vida dele foi ceifada, está lá a Catedral de São Paulo, fora dos muros. E os dois morreram em Roma, na capital. Termino só para dizer, né? Mas por que essa igreja romana? Não poderia ser a igreja de Jerusalém? Católica, apostólica de Jerusalém? Por que católica, apostólica, romana? Porque os dois morreram aonde? Foram martirizados aonde? Em Roma. Onde que ficou a marca do Pedro e de Paulo? Em Roma. Eles foram para a capital anunciar o reino de Deus. Formou comunidades em Roma. Por isso, católica, apostólica, romana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.